doença de Alzheimer, ela sempre aparece de uma forma lenta, então ela pode ser dividida em 4 estágios. Então tem a fase pré-demência, que é uma fase leve, que é onde o idoso vai ter a perda de memória referente a dificuldade para encontrar palavras, desorientação no tempo e espaço, dificuldade para tomar decisões, vai ter sinais de depressão, agressividade, redução de interesse na atividade aí diária e passatempos que ele sempre teve. Ele vai ter essa dificuldade, ele não vai ter mais interesse em praticar atividade física, vai querer só ficar em casa, na cama, dormindo, não vai perder o apetite. Então, tudo isso acontece na fase pré-demência, que é uma fase leve, que é assim, o paciente foi diagnosticado com Alzheimer e ele vai começar nessa fase leve, que é a pré-demência. A fase 2, que é a fase comprometimento cognitivo leve, é o esquecimento leve de atividades diárias, dificuldades para lembrar os eventos e atividades, problemas para lembrar o nome das pessoas e das coisas e sempre acaba esquecendo. Então chega nessa fase aí que o familiar ele vai procurar aí uma ajuda de um cuidador de idoso para poder prestar uma assistência para esse idoso, para o pai ou para a mãe, porque chega numa fase que ele não consegue mais dar conta, o familiar não consegue mais dar conta do idoso, cuidar o idoso e trabalhar, ter aí a sua vida fora de casa. Então, aí que o familiar ele vai cuidar, vai procurar aí uma ajuda de um idoso para poder cuidar do pai ou da mãe, certo, gente? Nessa fase aí que o familiar ele tem medo que o idoso acabe esquecendo o gás ligado, acabe deixando alguma coisa ligada na tomada. Então, que pode sem dúvidas acontecer isso, gente. Já que teve casos, né, que o idoso ele é diagnosticado com Alzheimer, e aquele idoso que às vezes ele tem uma resistência aí de aceitar uma pessoa para poder ajudar dele e acaba aí fazendo as coisas, acaba esquecendo a água no fogo e acaba saindo. Então ele começa a perder os objetos e não lembra onde colocou. Então essa fase, que é a fase do comprometimento cognitivo leve, começa a aparecer esses sintomas e o idoso começa a apresentar isso. E aí então o familiar ele decide contratar um cuidador de idoso para poder ajudar esse idoso na rotina dele diária. Tem o estágio 3, que é a demência precoce do estágio moderado ou fase moderada, que é a mudança de personalidade, que perde as habilidades simples, como o hábito de escovar os dentes, não reconhece pessoas do ambiente familiar, confusão, agressividade ou desorientação começa a aparecer nessa fase 3, nesse estágio 3, que é aí já onde o cuidador lá na fase 2 vai entrar para poder auxiliar esse idoso. Então é muito importante a gente ter atenção, a gente saber conversar com esse idoso, porque às vezes o idoso não aceita a ajuda aí de um cuidador. Então a família e o cuidador vão ter que trabalhar para poder no começo esse cuidador ser aceito por esse idoso, para ter aí um auxílio, poder ajudar na atividade de alimentação, na higiene, na atividade física. Então, na fase 3 ainda, gente, o paciente com Alzheimer, ele ainda tem alucinações também. Então, começa a ter um quadro de muita confusão mental. E a gente aí tem que saber lidar com essa situação, com esse paciente lá que a gente está cuidando e apresenta esses sinais. Na fase 4, que é o estágio 4, é a demência generativa ou a fase grave. É onde a maior desorientação e confusão, completamente dependente de cuidados,
complicações na saúde física devido à mobilidade. O idoso já tem aquela resistência de mobilidade, o idoso já não consegue fazer as coisas que ele conseguia fazer antes. Então, dificuldade de entender o que se passa à sua volta, dificuldade de se orientar dentro de casa, não sabe onde tá, acha que tá lá na casa do pai, quer ir pra casa da mãe. É essa confusão que eles começam a criar na cabeça deles. E a gente tem que saber aí como que a gente vai explicar pra ele que ele tá dentro da casa dele. Então eu sempre digo, vai lá, mostra um objeto dele que ele gosta, vai lá e diz, ó, esse aqui é seu, você lembra? Dá uma volta pela casa para ele reconhecer que ele tá no ambiente familiar dele, que ali é a casa dele, que ele não tá na casa lá do amigo que ele costumava frequentar antes, na casa da filha, porque geralmente assim, ele pode estar sentado, do nada ele levanta e diz, eu quero ir embora, eu quero ir pra minha casa, mas ele já tá na casa dele. Então você sempre tem que aí mostrar aí que ele está na casa dele, os objetos, mostra as roupas, dá uma voltinha no quarto, dá uma voltinha no banheiro com ele e diz, ó, seu João, o senhor está na sua casa, olha aqui, você lembra desse copo? Você lembra dessa xícara? Então sempre mostrar aí que ele tá nesse ambiente familiar, que ele está no ambiente onde ele mora, e sempre aí ele vai acabar cedendo, ele vai acabar lembrando, e ali você conseguiu mostrar pra ele que ele está na casa dele, certo? Então, nessa fase 4, gente, começa aí as incontinências urinárias, começa um maior risco de infecção, intensificação de comportamento inadequado e incapacidade de locomoção. Então, esse paciente ele fica bastante debilitado e vai precisar muito da nossa assistência. O Alzheimer, ele não tem tratamento, então ele não tem cura. Basicamente, o tratamento dele é farmacológico, o que garante uma sobrevida maior e uma qualidade de vida melhor, mesmo na fase grave da doença. Então, as medicações, elas são controladas, então são indicados para tratamentos de sintomas comportamentais e psicológicos.